Olá, mulheres curadas. Aqui quem vos fala é Cristina Mouzinho. Durante todo esse mês de junho, estamos em estudo e reflexão no livro de Provérbios. E temos já ouvido de vários provérbios e ensinamentos maravilhosos. E hoje estarei trazendo o capítulo 20 para refletirmos o que Deus quer nos ensinar. No versículo 1 fala a respeito da embriaguez, que diz o seguinte: o vinho é zombador e a bebida fermentada provoca brigas. Não é sábio deixar-se dominar por elas. Sabemos que muitos têm deixado se dominar pela bebida, não tendo o autocontrole da bebida. E a escritura, apesar das escrituras mencionar o valor medicinal de uma pequena quantidade de vinho, que encontra-se em 1 Timóteo 5,23, não há dúvida que o seu consumo excessivo e qualquer forma de embriaguez são expressamente, irmãos, proibido ao povo de Deus, que encontra-se em Provérbios 23, 20, 31, do 4 ao 7. E também fica bem claro que a bebida não demora em transformar numa armadilha e numa força destruidora. Gênesis 9, 20 e 21. Também vimos no versículo 9, pulando para o 9, as escrituras afirmam a nossa pecaminosidade. Aqui diz no 9 que quem poderá dizer, purifiquei o meu coração, estou livre do meu pecado. Nenhuma pessoa pode dizer, sou perfeita ou impecável. O texto trata de irrepreensibilidade de motivos e pensamentos. Pensamento, purifiquei meu coração e da perfeição das atitudes morais. Limpo estou. Não, irmãs, todos nós pecamos e por isso todos nós precisamos de Jesus Cristo como Salvador. Romanos 3, 23. O versículo 11 fala sobre o caráter da criança. Até a criança mostra o que é por suas ações. Seu procedimento revelará se ela é pura ou justa. Então, irmãs, a Escritura afirma que desde a infância, os atos e a conduta de uma criança revela como ela é. Os pais devem ficar atentos para o modo de agir dos seus filhos e moldá-los através da disciplina e do ensino da palavra e do exemplo. Seja exemplo, pais. No versículo 19 de Provérbios, fala sobre a fofoca. Quem vive em contato, quem vive contando casos, não guarda segredo. Por isso, evite quem fala demais. Então, isso fala sobre a fofoca, o mexeriqueiro, que leva muitas das vezes briga, divisões, né? Devemos ficar vigilantes. No versículo 22, fala da vingança, deve ser colocada na mão de Deus. O 22, que diz, não diga, eu o farei pagar pelo mal que me fez. Espere pelo Senhor e Ele dará a vitória a você. Então, a justiça não nos pertence. Somente Deus é capaz de executar a vingança justa. Romanos 12, 19.
O livramento do justo envolve o julgamento do perverso. Não obstante, o castigo pela injustiça deve ser deixado ao cargo de Deus, encargo de Deus. Então, a Deus pertence toda a vingança, tudo pertence a Deus pertence. No versículo 24, podemos tentar entender a soberania de Deus. O 24 fala: os passos dos homens são dirigidos pelo Senhor. Como poderia alguém discernir o seu próprio caminho? Diz a palavra. Podemos tentar entender a soberania de Deus, mas nunca seremos capazes de dissipar completamente o Deus incompreensível. O Deus que não tem tamanho para entender. Veja em Isaías 55, 8, 9. O 27, o versículo 27 fala: Deus revela. Vamos ver o que Deus revela? O Espírito do Senhor é a lâmpada. O Espírito do homem é a lâmpada do Senhor e vasculha cada parte do seu ser. Me faz lembrar do Salmo 139, quando Davi fala, o Salmo 139, esquadrinha o meu andar, né? O meu deitar, no Salmo 139. E ainda o versículo 30 fala do propósito da disciplina. Vamos ver. O golpe e os ferimentos eliminam o mal. Os açoites limpam a profundeza do ser. Vimos aqui que a disciplina, o objetivo dela não é causar dor nem sofrimento, mas ensinar. Quando, às vezes, a consciência demora a funcionar, a disciplina física é necessária para quebrar a obstinação arraigada. Não encontramos aqui nenhum vestígio de abuso, uma vez que a correção cruel é proibida e o valor da criança é afirmado inequivocadamente. E aqui ainda fala a respeito dos filhos, né? Que estarão à nossa volta, que estarão à nossa mesa, a nossa responsabilidade de educá-los. E fala a respeito da varinha da disciplina, que está no Salmo 128. Mas, irmãs, o versículo em que Deus me chama a atenção é o versículo 29, que diz: a beleza dos jovens está na sua força, e a glória dos idosos em seus cabelos brancos. Vimos aqui no livro de Provérbios que o rei Salomão, quando ele reinou, ele era jovem. Salomão era filho do rei de Israel, filho do rei de Israel, era filho de Davi e de Betseba. Tinha 20 anos de idade quando subiu ao trono e reinou durante 40 anos, de 971 a 931 a.C. Aproximadamente 3.000 provérbios, irmãs, e mais de 1.000 cânticos são atribuídos ao rei Salomão. É apropriado considerar que tem escrito grande parte do livro de Provérbios, uma vez que foi aclamado o homem mais sábio da época. 1 Reis 4, 29 e 32. Não se sabe nada acerca de Agur, o qual é atribuído o capítulo 30 de Provérbios.
nem de Lemuel, cujas palavras são registradas em Provérbios 31. Com exceção de Moisés, Salomão foi o autor que escreveu mais textos do Antigo Testamento. Salomão não demonstrou sua força nos campos de batalha, mas no âmbito da mente, na meditação, da organização, do planejamento e negociação. Aleluia. Acredita-se que tenha dirigido Cântico dos Cânticos em sua juventude. Provérbio, numa idade mais madura, corresponde o auge do seu poder, e Eclesiastes, quando já era de idade, refletindo sobre a sua vida e experiência. E queria também rapidamente falar de um rei chamado Jesus, um adolescente. Conta-se a passagem, na Bíblia Sagrada, que está aqui no livro de Lucas 2, que relata a história, quando Maria e José vão a Jerusalém para a festa da Páscoa. Ali ficam 3 dias naquela festa. Ao terminar, Maria e José voltam para casa numa caravana para Nazaré. E naquele percurso de volta, Maria, era costume as mulheres ir à frente com as crianças e os maridos ir mais atrás com os jovens, adolescentes. E aí Maria pensava que Jesus estava com José. E José pensava que Jesus estava com Maria. E quando eles chegam próximo de sua casa, em que armam a tenda para descansar, perceberam que Jesus não estava na caravana, não estava com eles. E eles ficaram aflitos e voltaram imediatamente para Jerusalém. E tornaram de volta e ficaram 3 dias à procura de Jesus. E quando eles encontram Jesus, Jesus estava no templo com os mestres da lei. E diz aqui que todos, em Lucas 2, 47, dizendo, todos os que ouviram ficavam maravilhados do seu entendimento e das suas respostas. Quando os seus pais o viram, ficaram perplexos. Sua mãe lhe disse, filho, por que você nos fez isto? O seu pai e eu estávamos aflitos à sua procura. Ele perguntou, por que vocês estavam me procurando? Não sabiam que eu devia estar na casa de meu pai? Mas eles não compreenderam o que lhe dizia. Então foi com eles para Nazaré e era-lhes obediente. Sua mãe, porém, guardava todas as coisas em seu coração. Jesus ia crescendo em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Glória a Deus. Duas pessoas, um filho do rei Davi, que entregou toda a sua força para o reino de Deus. E o seu pai, já cansado, já idoso, creio eu que ficava maravilhado com tudo que Deus fez em sua vida e estava fazendo com o seu filho. E vejo também José e Maria, quando eles deparam Jesus conversando com os mestres da lei, o próprio Deus
ali com o Senhor Jesus, dando a resposta de tudo que eles perguntavam. E Maria e José, já na sua idade também, creio eu, já os cabelos ficando brancos, mas sabendo que o propósito divino, né, de levar o seu filho à presença do Pai, de Jesus cumprir todo o propósito de Deus, traz muita alegria para os seus pais. E Maria guardava tudo aquilo em seu coração. Que Deus abençoe a todos. Um abraço.